O Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em vigor em 2015. A lei prevê punição para aquele que recusar ou discriminar aluno com deficiência. Mas mesmo depois de 8 anos de vigência do Código, ainda são comuns os casos de gestores de escolas negando o acesso a crianças com deficiência. Aqui na Câmara, a professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, está preocupada com este cenário e quer reunir forças para mudar a situação. A parlamentar é a nossa convidada no programa Palavra Aberta. Deputada, seja muito bem-vinda ao programa. Primeiro, eu acho que a gente tinha que apresentar um quadro. Ainda está acontecendo realmente casos de gestores negando esse acesso dessas crianças com deficiência às escolas? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui debatendo um dos temas que é mais importante para a gente reconstruir o nosso país. A gente não pode imaginar o futuro desse país sem pensar na educação, na perspectiva da inclusão de todos e de todas. Então, parabenizar a Câmara por isso. E, infelizmente, isso ainda ocorre no nosso país. E isso se dá de uma maneira velada. As famílias chegam para procurar a matrícula do seu filho, da sua filha, e aí o gestor recebe e fala assim, olha, mas a gente não tem as condições para que essa criança tenha de fato o direito à educação. Então, são vários os relatos das famílias que dão conta dessa exclusão, o que é algo extremamente lamentável. Mas, e isso acontece tanto na escola particular como na pública, mas é importante dizer que ao longo do tempo, a gente vem avançando de uma forma muito significativa na inclusão das crianças com deficiência no sistema regular de ensino. E é muito importante que todo o público da TV Câmara entre nesse debate e que defenda que a escola regular é o local seguro, é o lugar primordial para que todas as nossas crianças, inclusive as crianças com deficiência, estejam, porque estar na escola é estar no mundo. E se a gente quer uma escola que prepare uma sociedade para a cidadania, para a inclusão, todas as crianças e adolescentes e adultos precisam passar pelo sistema regular de ensino, e é lógico que conforme a deficiência que aquela pessoa tem, e para acessar o currículo, ela vai precisar, no contraturno, frequentar uma educação mais especializada. E é isso que vai garantir toda a estrutura para que aquela criança tenha o seu direito à educação assegurado. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela é resultado de uma luta histórica mundial. Em 2008, o Brasil assina esse tratado internacional, assegurando todas as condições de toda a vida das pessoas com deficiência, para que elas possam acessar os direitos. Então, essa lei, ela é muito importante e ela vai falar do direito à educação, à saúde, à moradia, ao lazer, ao esporte, à cultura, ao trabalho, e ela vai dar diretrizes para as políticas públicas. E como a gente trabalha muito firmemente com o direito à educação, a gente está preocupado dentro de tudo que a LBI assegura com o direito à educação das pessoas com deficiência. Alguns anos atrás, deputado, eu fiz uma reportagem sobre o acesso dessas crianças com deficiência às escolas e ouvi opiniões favoráveis e contrários. Quem era contrário dizia que o mais adequado seria colocar essas crianças em escolas com condições especiais, escolas com preparação adequada para receber, por exemplo, um autista num grau mais elevado, uma criança com atraso de fala, atraso cognitivo mais severo. Qual a opinião da senhora a respeito disso? Sou extremamente contra
Eu não tenho nenhuma dúvida que o que a gente precisa é que as escolas estejam financiadas, as escolas regulares tenham estrutura, tenham financiamento adequado para ter todas as condições para que não haja nenhuma barreira para os nossos estudantes com deficiência. E veja, a escola, ela é uma política estratégica e ela vai falar sobre o nosso modelo de sociedade. Se eu, enquanto um gestor, se eu, enquanto um pai de família, eu quero que o meu filho, ele não vai frequentar só a escola. Eu quero que ele frequente um shopping, eu quero que ele frequente um teatro, eu quero que ele esteja aqui trabalhando. Esse modelo de escola que é ultrapassado, que é com uma outra visão de educação, ele não cria condições para que aquele estudante possa estar num ambiente da sociedade. Ele vai ficar preso, porque ele não conviveu com a diversidade. E do mesmo jeito, os demais estudantes que não são pessoas com deficiência nunca conviveram com aquela pessoa que tem uma deficiência. Então ele também não sabe como se relacionar. Então ele não sabe como conviver na diversidade. E é por isso que é tão difícil a gente evoluir, que os espaços de lazer, de cultura, de trabalho não estão ainda adaptados, porque essa criança ela não passou por uma escola regular. Então a gente precisa inverter essa lógica. É dentro da escola onde a gente tem todos os contextos diversos da sociedade que a gente vai criar condições políticas e pessoas que estejam abertas para esse olhar e que mudem as realidades do nosso país. Se você não conviver com a diversidade, você não vai promover a diversidade, você não vai respeitar a diversidade das pessoas. E as pessoas, elas são diferentes. Tem um seminário, não é um seminário, é uma audiência pública marcado a pedido da senhora. Sim. Que ações a comissão ou a senhora pretende adotar no sentido de garantir o maior acesso e a inclusão dessas crianças? Então, é muito importante essa audiência pública que a gente vai debater a educação inclusiva, porque a gente está no momento de revisitar e a gente vai ter um novo Plano Nacional de Educação. E a educação inclusiva, o direito das pessoas com deficiência, ela é uma prioridade no nosso país. Mas prioridade significa prioridade de financiamento. E isso não acontece. Assim como a educadora Bell Hooks, ela fala assim, que o amor não é simplesmente um sentimento, ele é um ato. Assim a gente entende também. Prioridade, falar em prioridade de uma política pública é falar de financiamento. E a gente precisa lutar para que as escolas tenham financiamento para poder fazer a inclusão. Então, a nossa principal missão nessa audiência pública é debater, fazer um raio-x de como está o direito à educação das pessoas com deficiência, que foi extremamente penalizado durante a pandemia, foi um dos públicos, dos segmentos que foram mais marginalizados e que ainda não tiveram uma política específica de recuperação, de reparação, para que esses estudantes de fato voltem e recuperem aquele tempo que foi lesado e retirado deles. Então, essa é a nossa prioridade, é rever essa política pública e ter metas novas para o Plano Nacional de Educação. Deputada, nosso programa está chegando ao fim. Eu desejo muita sorte nas ações relacionadas a isso. Acho que todos nós queremos o bem das crianças do nosso Brasil. As crianças com deficiência talvez demandem uma postura ainda mais firme por parte, né, dos governantes, mas desejo muita sorte para que a senhora alcance todos esses objetivos. Obrigado por participar do programa. Muito obrigada e só quero deixar aqui uma saudação muito grande para todas as pessoas que estão no chão da escola garantindo o direito à educação das nossas crianças com deficiência. Que se não fosse o trabalho delas, a gente não teria avançado tanto, apesar da falta de políticas públicas. Com certeza. Muito obrigado. E se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook e Twitter. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima.